E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai fazer aqui um guia, né, um guia completo sobre a respiração funcional, né? Então, hoje eu vou ensinar para vocês os principais erros que a gente pode cometer na respiração, no sentido de como que isso pode piorar a nossa saúde física e mental. Então, a gente vai aprender a corrigir isso. A gente vai também aprender, vou ensinar para vocês algumas técnicas de respiração que podem ser úteis para você nesse treinamento da respiração funcional, para você poder manter uma qualidade da respiração, né? E, enfim, no final a ideia é que vocês tenham um conhecimento geral ali suficiente para vocês poderem começar a dar o primeiro passo a treinar a respiração de vocês. E aí eu tenho certeza que, assim, se você procura aprender a respirar por ansiedade, por insônia, por estresse, que você quer aprender a controlar isso um pouco mais, eu tenho certeza absoluta que só com esses conhecimentos que você vai adquirir nesse vídeo aqui já vai valer, enfim, o suficiente para você poder conseguir encontrar essa clareza maior. E, enfim, a partir daqui, se você quiser aprofundar, evoluir, tem o meu treinamento de respiração, tem o meu treinamento individual de respiração também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas com esse passo a passo você já vai ter o suficiente para você poder começar a perceber como a respiração é realmente uma técnica muito poderosa, uma prática muito poderosa que todo mundo tem disponível o tempo todo. Então, vamos começar falando sobre esse conceito da respiração funcional. Então, por que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, por que a gente evita falar respiração boa ou respiração ruim, respiração certa e respiração errada? Né? Eu sempre falo isso entre muitas aspas, porque apesar de ser uma coisa popular, e aí ser mais fácil do pessoal entender do que é respiração funcional e disfuncional, o que acontece é que não existe respiração boa e ruim. Né? O que existe, na verdade, é a respiração. E aí a respiração ela pode estar te ajudando ou piorando a sua saúde. Então, todo mundo respira certo, né? Porque se você não respirar certo, você não estaria nem vivo. Só que o que acontece é que a sua respiração, ela pode estar, de certa maneira, fazendo com que você fique mais ansioso, mais estressado, né? Mais cansado, dormindo pior. Então, isso significa que eu posso ajustar minha respiração para fazer ela se tornar funcional, ou seja, ela funcionar de uma maneira mais efetiva, mais eficiente para poder me ajudar, para poder alcançar os objetivos que eu quero, que é viver melhor, né? Ter um pouco mais de paz física e mental. Então, esse conceito é um conceito relativamente moderno, mas se a gente for começar a olhar os pontos da respiração disfuncional e a gente for lá para trás, né, nos yogis, né, na prática do yoga antigo e tudo mais, a gente já vê muitos detalhes ali sendo tratados ali, né, nessas práticas antigas. Um deles, por exemplo, é o fato curioso de que majoritariamente todas as respirações do yoga são feitas pelo nariz. Então, aqui a gente já tem um ponto interessante, né? Você vê uma civilização antiga, né, que não tinha os estudos que a gente tem hoje, o método científico para a gente poder comprovar, eles tinham que fazer tudo aquilo de maneira empírica, então eles tinham que ir lá e praticar, experimentar e ver como é que é. E eles foram tão assertivos nesse ponto que aqui a gente já tem o primeiro ponto da respiração disfuncional, a respiração bucal ou respiração nasal. Né? Então, a gente sabe que existem já comprovações, né? E aí os yogis, como eu falei, eles já traziam esse conceito de alguma maneira, que a respiração nasal ela é muito mais efetiva do que a respiração bucal. Então, o nariz, ele é uma região que traz uma série de benefícios quando a gente usa a respiração por aqui do que pela boca. E ao contrário, a respiração bucal, além dela não trazer os benefícios que o nariz traz, ela também traz malefícios. Né? Então, é muito fácil se você conversar com um dentista, por exemplo, é muito comum, se um dentista pegar você respirando pela boca, ele falar para você, né, parar de respirar pela boca, ou tomar cuidado com aquilo, porque os dentistas já sabem, já há um tempo, né, que a respiração bucal ela vai ressecar as vias aéreas, vai facilitar cáries, vai facilitar infecções na boca, e vai, enfim, trazer uma série de doenças respiratórias pelo ressecamento aqui e tudo mais, dificuldades, né? Às vezes você vai ter mais facilidade de ter inflamação na garganta, enfim, várias coisas nesse sentido assim, exatamente por você o nariz, ele, por exemplo, desempenha uma explicação rápida, ele desempenha papéis como aqueles pelinhos do nariz, eles ajudam, por exemplo, na filtragem do ar. Então imagina que se entra algum corpo, entre aspas, nocivo no seu nariz, você tem alguma chance de já ter uma primeira proteção ali através da respiração nasal. A respiração bucal não tem, por isso que facilita infecções, facilita coisas desse tipo. Então você está respirando, o ar todo vai entrando.
Mensurou tudo, né? Então, a respiração nasal, ela tem essa questão da proteção, ela tem a questão de já umidificar e aquecer o ar, então facilita já o ar já chegar mais aquecido lá dentro do seu pulmão. E tem também um dos principais pontos, que é a maior produção de óxido nítrico, né? Então, o óxido nítrico, ele é importante entre diversos outros fatores, mas um dos fatores importantes é a facilidade da vasodilatação. Então, uma coisa que acontece muitas vezes é a pessoa ela não respira pelo nariz, ou ela tem alguma questão no nariz, aí ela respira muito pela boca, ela diminui a produção de óxido nítrico, com isso ela vai diminuir a vasodilatação e o nariz vai ficar mais entupido ainda. Então, aí vai vir um ciclo, aí a pessoa para de respirar pelo nariz de vez, o nariz está sempre entupido, já viram? Pode ser até o caso de vocês, mas tem pessoas que o nariz está sempre entupido. Eu encontro a pessoa, está sempre com o nariz entupido, sempre com o nariz entupido, sempre com o nariz entupido, escorrendo. Então, isso pode ser um sinal da baixa produção de óxido nítrico, que vai ajudar na vasodilatação, vai melhorar a circulação, enfim, a distribuição de oxigênio pelo corpo, enfim, tem várias funções ali importantes do óxido nítrico. Então, assim, a respiração nasal, a gente, olhando para esses pontos rápidos, a gente já tem a noção de que a respiração nasal ela é muito mais eficiente do que a respiração bucal. A respiração bucal, como eu falei, ela além de não trazer esses benefícios que a respiração nasal vai trazer para você, ela também vai trazer os malefícios, né, dessas questões da boca, etc. Para criança, por exemplo, eu vou tentar deixar uma imagem aqui para mostrar para vocês. A gente sabe que a respiração bucal, ela tende a dificultar o desenvolvimento crâniofacial, e aí a criança ela cresce como se ela não tivesse queixo, né, como se o queixo entrasse ali. A respiração bucal, para poder facilitar, né, a entrada do ar, o queixo vai entrando, e aí a criança não consegue desenvolver direito. Então, para criança também isso vale, se vocês têm filhos, enfim, crianças na família, vale ficar de olho. Uma coisa que eu educo muito meu filho, não respirar pela boca e tudo mais. Isso cronicamente, né, no dia a dia. Então, esse é um ponto interessante. Essa questão da respiração nasal, ela é importante no dia a dia, né? Então, se você faz atividade física, e aí na atividade física você teve que respirar pela boca, não tem problema, né? Existem treinamentos, né, que eu faço, inclusive com os alunos aqui, para a gente poder fazer atividade física respirando pelo nariz. É possível. Só que é um treinamento, então é uma coisa que não é natural. O natural é a gente ter a respiração disfuncional ali, aleatória, sendo feita de qualquer maneira, ignorada e tudo mais. Então isso vai ser comum durante o esporte, e não tem nenhum problema durante o esporte você respirar ali pela boca. A questão é você fazer isso durante o dia, né? Você está trabalhando ali e está respirando pela boca. Você está, enfim, vendo TV e quando você se vê, você está respirando pela boca. Você está deitado para dormir, você está respirando pela boca ali. Isso não faz sentido. É isso que vai fazer com que você entre nesses estados, né? E tem outro ponto da respiração bucal também, antes da gente finalizar esse tópico, que é a facilidade da hiperventilação. Então, se eu fizer uma inspiração muito profunda, muito rápida pela boca, ó, aqui eu já enchi meu pulmão, né? Agora, se eu for fazer essa mesma respiração muito rápida pelo nariz, olha o tempo que vai demorar. Tentei fazer com força, demorou um pouquinho mais. Por quê? Porque aqui é nítido, o tamanho, né, do ar, do espaço que o ar tem para entrar, aqui é muito maior do que pelo nariz. O nariz é pequenininho, a boca é enorme, ó. Então, o tamanho aqui para o ar entrar é muito mais fácil. Então, a gente tende a hiperventilar muito mais, respirando pela boca do que pelo nariz. Isso vai fazer com que a gente sabe que padrões de hiperventilação e respirações curtas, a gente vai falar disso agora, eles tendem a aumentar a ansiedade, a aumentar o estresse, enfim, a fazer a gente entrar com mais facilidade no estado de alerta. Então esse é um outro ponto interessante para a gente notar ali na respiração disfuncional também e ajustar, né? Respirar sempre pelo nariz para poder, com frequência, né? Para poder a gente colher esses benefícios para nossa vida. E uma forma de você fazer isso, se você quiser, se você trabalha, por exemplo, no computador, você pode colar um post-it ali, tipo, respirar pelo nariz. Você pode botar um alarme no celular para poder ficar te lembrando de respirar pelo nariz. E só de você saber essas informações que você adquiriu aqui agora nesse vídeo já vão te ajudar. Esse conhecimento já vai te ajudar a olhar para a sua respiração e falar assim, caramba, estou respirando pela boca. Você vai se pegar durante o dia falando, caraca, é mesmo, estava respirando, nem notava, nem sabia que fazia isso. Né? Então, esse é um primeiro ponto aí para você prestar atenção. E um segundo ponto que para você prestar atenção é a parte mecânica da respiração, como eu estava falando aqui agora. A gente sabe que padrões de respiração curtas, indo aqui no peito, ela tende a ser um padrão de uma respiração disfuncional, ou seja, se você respira muito curtinho, a tendência é você ficar hiperventilando para você conseguir trazer o ar para dentro do seu corpo. Então, às vezes involuntário, sem você perceber, você está respirando assim, ó.
E eu noto isso muito aqui na aula de yoga, né? Eu tô fazendo aula de yoga, aí o pessoal, no final a gente faz o Yoga Nidra ali, deita para relaxar, e aí eu vejo as pessoas só pela barriga, né? A barriga da pessoa subindo e descendo rápido, a barriga um pouco mais aqui em cima no peito, né? A pessoa fazendo. Então a respiração já está um pouco mais acelerada. Isso é em estado de repouso, a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela já faz isso fora, né, do estado de consciência ali. Então quando ela está consciente, como por exemplo na hora que você está correndo ali, fazendo uma atividade física, que você vai ter que levar atenção para sua respiração porque vai ficar difícil, você tende a olhar mais para isso. Aí você vai perceber, realmente estou respirando curto, estou respirando aqui pelo peito e tal. Mas no estado de repouso a gente não percebe, é sempre inconsciente. Inclusive esse é um dos grandes problemas da respiração. Então, assim, como acontece, como que deve ser a respiração mecanicamente, como que ela deve ser olhada para ela se tornar funcional? Ela não deve ser feita aqui pelo peito, né? A respiração ela vai sim ter esse preenchimento aqui em cima, mas a gente vai tentar focar sempre na última parte da respiração, que a gente conhece muito na internet como respiração diafragmática, né? E a respiração diafragmática, ela não é necessariamente jogar a barriga para fora. Tá? Isso, na real, pode ser até meio incômodo, assim, fisicamente, assim, você pode até sentir um incômodo na barriga, não é tão legal. O ideal é que você faça, na verdade, uma respiração usando o final das costelas. Então, vou levantar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Se vocês, por exemplo, colocarem as mãos aqui no final da costela, vocês vão perceber que tem uma costela aqui que quando você pressiona, ela entra. E essa costela que entra aqui em cima no peito, se você pressionar, a costela não entra, mas aqui a costela entra. Por quê? Porque aqui a gente está falando das costelas que a gente chama de flutuantes, porque elas servem exatamente para facilitar a expansão aqui do diafragma, que ele está aqui, igual um capuzinho aqui de chuva, e ele vai jogar, fazer esse movimento para frente, e a respiração ela acontece em 360 graus. Então ela não acontece só como a gente vê às vezes na internet, a respiração diafragmática falando para você inspirar e jogar a barriga para fora, né? Fazer esse movimento. Ó. Não é necessariamente esse movimento. Na verdade, a gente vai estar expandindo aqui para frente e para o lado e nas costas também. Então, se você colocar agora as mãos aí nas suas costas e fizer uma respiração, ó, coloquei a mão nas costas aqui, vou fazer uma respiração bem profunda. Você vai sentir que lá nas costas também ocorre uma expansão. Então, a gente tem que ter isso em mente. A respiração ela não é para frente, ela também não é para cima, ela é em 360 graus. Ela está expandindo, ó, em volta de mim. Então, colocando a mão nas costelas, eu consigo ter um pouco mais dessa consciência corporal. E aí o que eu indico para vocês? Esse, inclusive, é um dos exercícios, né, que eu vou deixar para vocês, é a respiração biomecânica. É vocês olharem, botarem a mão aqui na barriga, no final da costela, e vocês deitarem no chão, pode ser encostar na parede, colocou a mão aqui no final da costela e aí você vai, pelo nariz, tentar fazer alguns ciclos de respiração, focando aqui nessa expansão. Então você vai inspirar, a barriga vai para frente e para o lado. Ó. A barriga sai um pouquinho, minha barriga acaba saindo um pouquinho naturalmente, mas ela não vai toda para fora, ela vai para fora e depois o ar até sobe um pouquinho, né? No final da respiração, até encaixa um pouquinho aqui, né? Então a respiração até sobe um pouquinho aqui porque ela tem que preencher o pulmão inteiro. Então, aí você pode colocar a mão aqui na barriga e fazer ali 5 minutinhos dessa respiração focando na parte mecânica, sentindo essa expansão, percebendo como que acontece a respiração mecânica no seu corpo. Esse é um outro ponto muito interessante, porque aí você vai notar, e é muito comum a pessoa começar a fazer e falar, caramba, minha respiração é muito curta, né? Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Isso é normal. Então o que a gente vai fazer? Você vai trabalhando a parte mecânica como se você estivesse fazendo ali uma musculação do diafragma, né? Uma musculação da sua respiração, e você vai perceber que conforme você vai repetindo, a sua respiração ela vai começar a se tornar mecanicamente ali mais fácil. Isso vai facilitar, como eu falei, quando você estiver inconsciente, no estado de repouso, você não fazer uma respiração curtinha. Então, para isso, você tem que treinar essa parte mecânica e fazer essa respiração mecânica todos os dias. Então, o terceiro ponto da respiração disfuncional que você precisa ficar de olho é a hiperventilação. Então, a gente falou aqui da parte da respiração, ajustou onde ela acontece, é pelo nariz, tanto inspirando quanto soltando o ar, ok? A gente descobriu a parte mecânica, então eu não vou ficar só tentando respirar aqui no peito, vou tentar fazer a expansão completa em 360, e agora vem a parte da gente olhar a velocidade da respiração. Então ela tem que ser, né? Tinha um professor meu de yoga que ele falava isso, que a respiração ideal, ela tinha uma fórmula, e a fórmula era uma profundidade com lentidão. Então eu quero essa profundidade da mecânica, então a respiração bem ampla, expandindo bem meu corpo em 360 graus, e a lentidão. Então
a gente sabe que a hiperventilação, né, por isso que inclusive eu evito ensinar exercícios de hiperventilação, né, eu evito fazer e ensinar, porque a hiperventilação a gente sabe que ela tem a tendência de ser um padrão de ansiedade também. Isso é bem nítido. Se vocês, por exemplo, passam por uma situação difícil na vida de vocês, bate o carro, sei lá, enfim, começa a entrar numa crise de pânico, vocês vão perceber que a respiração ela fica assim. Esse é um padrão de luta ou fuga, né? Então é um padrão de quando o seu cérebro está num estado de alerta, de estresse. Então, quando você repete isso, é como se você estivesse mostrando para o seu cérebro que você está nesse estado. Então, se eu fico aqui com vocês aqui durante 1 minuto, fazendo assim, ó, cara, pode dar certeza que no final eu vou estar de alguma maneira um pouco mais alerta aqui, um pouco mais ligado, né? Isso para algumas pessoas é bom, eu quero ficar ligado, eu quero ficar causa sensações da mente ficar flutuando e tal. O pessoal fala alterações da consciência e tal. Só que antes disso, antes da gente pensar numa consciência alterada, a gente tem que pensar na qualidade da respiração, né? Na profundidade, né? Então a gente quer pular a etapa e ir lá para uma respiração de hiperventilação, né, como acontece em alguns métodos de respiração, que são bons, funcionam, mas tem que ter sempre cuidado, não é para todo mundo, né? Então, se você é uma pessoa que está treinando a respiração, aprendendo sobre a respiração agora, evita hiperventilação. Sempre foca na respiração lenta, tá? Então, a gente quer fazer a respiração mais lenta possível pelo nariz. Então, existe um exercício para a gente treinar isso, inclusive vou deixar o vídeo aqui, ó, falando tudo sobre esse exercício, né, explicando de onde ele vem, como que ele é uma técnica bem antiga, que a gente, em alguns métodos, no yoga a gente chama ele de Purna Shavas, mas você vai conhecer ele por outros nomes no método Oxygen Advantage, como Brave Light, por exemplo, no método buteico também pode ser Brave Light ou Brave Right, enfim, então esse exercício é um vídeo muito importante para vocês verem depois desse vídeo aqui, que é exatamente ensinando por que esse exercício ele é um exercício muito bom, de respiração muito lenta, e ele é muito simples, né? Tanto que eu nem fiz a técnica, eu nem ensinei a técnica no vídeo, porque ele é simplesmente uma inspiração pelo nariz e soltar o ar pelo nariz, só que eu quero fazer isso da maneira mais lenta possível. E aí o que vai acontecer, conforme você for treinando isso, você vai ver que é bem nítido, você vai sentir o que a gente chama de fome de ar no final do exercício, que é aquela soltando ar, aquela vontade de... E esse exercício ele não é muito indicado para uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade, de estresse, porque essa fome de ar ela acaba causando um pouquinho de desconforto, de estresse. Então, o que a gente faz? A gente faz essa respiração de uma maneira mais leve, mais suave, só respira devagar, tenta só tornar a sua respiração lenta. Sentiu que está desconfortável? Inspira devagar, solta o ar devagar, inspira devagar. Você pode treinar isso por 5 minutinhos, você vai ver que se você ficar treinando com constância esse exercício junto com a biomecânica, você já vai ter uma diferença muito grande ali na sua respiração. Outro ponto interessante para a gente prestar atenção aqui é a gente olhar para a nossa... se você faz suspensões de ar, isso é bem comum, né? Eu ouço muita gente falando sobre a pessoa estar, enfim, conversando com os outros ou fazendo alguma coisa focada e a pessoa do nada para de respirar, e quando ela percebe, ela não faz isso consciente, como eu falei, a maioria dos problemas da respiração vem pela inconsciência da respiração, e aí a pessoa, quando ela nota, ela tá sem respirar, e ela vai e volta a respirar. E ela vira, já ouvi várias vezes pessoas falando isso, falando, realmente, eu fico sem respirar, nem notava. Então, assim, essas suspensões, né, e também um outro sinal de que você pode estar tendo uma oxigenação não tão boa, é você ficar fazendo suspiros constantes, é você ficar o tempo todo bocejando, ou então fazendo uns suspiros assim do nada. Isso aí acontece muito porque a sua oxigenação pode não estar sendo boa, e aí sua respiração pode não estar sendo efetiva, funcional, e aí seu corpo ele está tentando ali regular a oxigenação, então ele pede para você bocejar, você tentar regular ali o ritmo, e também essas suspensões de ar, elas sendo feitas, né, no treinamento de respiração eu passo para os alunos e tudo mais, de uma forma contida ali, uma forma controlada, né, dentro de um processo, já medindo a pontuação da respiração deles, então já é dentro de um processo controlado. Agora, se você é uma pessoa que não treina respiração ainda, não é indicado você ficar fazendo retenções de ar muito profundas, né? Pode até piorar a sua situação, dependendo do quadro que você está lidando no momento. Então, essas retenções sem ar, principalmente inconscientes, elas não são boas, elas não fazem bem, né? Elas não vão ajudar a gente em nada. Na verdade, pode até piorar, como eu falei, essa oxigenação no corpo e tudo mais. Então, o ideal é que você olhe para isso, você perceber, você evite fazer essas respirações. Com a respiração consciente, você respirando pelo nariz, de forma consciente, percebendo o seu corpo, você vai conseguir evitar fazer esse processo.
E um último ponto aqui para a gente prestar atenção é a respiração à noite, né, durante o sono, que é um ponto também que a respiração ela influencia muito na qualidade do nosso sono. Eu recebo muitos alunos aqui presencialmente que querem aprender a respirar para dormir. E é muito interessante, porque como bate ali e cai. Então a pessoa aprendeu a respirar, cara. Às vezes a pessoa manda mensagem no dia seguinte, no primeiro encontro a gente tem aqui, eu faço treinamento e tal. Aí a pessoa manda mensagem no dia seguinte falando, caramba, eu peguei no sono muito rápido. Nossa, nem tomei remédio, peguei no sono. Então porque a respiração ela é muito forte, ela tem um impacto muito instantâneo no nosso corpo, né? É óbvio que quanto mais você treinar, mais prolongado vai ser o efeito, mais ele vai acontecer nesse momento da inconsciência, né? Então se eu treino a respiração lenta e mecânica ali com profundidade, quando eu estiver respirando inconsciente, a tendência é eu tentar replicar esse estado, né? E o sono é a mesma coisa. Como que a gente faz para, durante o sono, diminuir o ronco, a apneia, né? Diminuir essas questões que atrapalham, né? A insônia e tudo mais. Eu preciso treinar minha respiração durante o dia, né? A respiração bucal é uma das funções do ronco, né? Então, eu respiro pela boca, daí começa a fazer aquele processo, né? E a apneia é aquele... Quando a pessoa tem aquele negócio aí, às vezes ela acorda, engasga, né? Então, para isso a gente tem que fechar a boca durante o sono, acabar com a respiração bucal. E aí, então, para a gente fazer isso, o que a gente faz é a gente respira pelo nariz durante o dia, evita a respiração bucal durante o dia. Existem fitas que a gente pode usar para isso, né? Eu não indico você fazer aquele processo de fechar a boca completo, porque você pode broncoaspirar, né? Você pode vomitar, por exemplo, e aí você não vai ter como jogar o vômito para fora e se engajar com o próprio vômito. Não é muito comum, mas, enfim, aqui é um alerta que não é indicado para fazer isso. Mas existe uma outra fita chamada myotape, por exemplo, que o pessoal do método da Oxygen Advantage indica bastante, que você coloca ali em volta da sua boca e ela pressiona levemente seu lábio, mas você pode falar, você pode abrir a boca, você pode até beber uma aguinha por um canudo, assim, e aí isso pressiona a boca, então tende, durante a noite, você ter dificuldade de abrir para roncar. Então você você vai fazer a respiração nasal e aí você vai diminuir o ronco. Isso vai tender a melhorar a qualidade do sono, você não vai acordar tão cansado assim. Então, a gente olha para essa parte da qualidade da respiração durante o dia para que isso afete a nossa respiração à noite. Então você, olhando para todos esses detalhes que eu falei antes e ajustando eles e treinando eles, a tendência é que isso afete a noite. Se não afetar, tem essas opções da myotape, você pode, enfim, treinar, no dentista também, existem placas que ajudam, né, a você não ficar fazendo ronco, então você pode dar uma olhada nisso também. No geral, tem essa parte do ronco que a gente pode olhar e outra para poder você pegar no sono, aí você volta para essa respiração que a gente acabou de falar, que é essa que eu indiquei lá no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também, que é o Purnasvasa, a respiração lenta. A tendência é ela fazer uma maior ativação parasimpática ali pela lentidão, a mensagem que a gente vai mandar para o nosso cérebro que a gente está no momento de relaxamento, de introspecção, e com isso a gente vai tender a relaxar mais. Então você tende, se você respirar ali por 5 minutinhos daquela forma antes de dormir, a pegar com mais facilidade no sono, né? Então tudo isso que eu estou falando só vai servir se você treinar, se você testar. Se eu falar isso tudo aqui, você esquecer e for embora amanhã, não vai servir de nada. Então você tem que agora, depois que eu falei isso tudo, pegar esse conhecimento e treinar respiração mecânica, parar de respirar pela boca, treinar respiração lenta, profunda, né? E aí você vai perceber que realmente isso faz efeito, realmente ajuda a dormir, realmente, enfim, melhora a minha ansiedade, eu não fico tão nervoso assim. Então, assim, é tudo questão de prática, você vai ter que treinar, né? Então a gente olhou aqui alguns aspectos fundamentais da respiração disfuncional. Então você vai olhar para todos esses pontos e você vai tentar cuidar deles no dia a dia, né? Junto com esses dois exercícios de respiração que eu passei para vocês, a respiração lenta e a respiração da biomecânica. Então, vocês olhando para esses pontos, treinando esses exercícios, eu garanto para vocês que vocês vão ver diferenças na respiração de vocês, na saúde física e mental de vocês. E como eu falei, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar aqui meu treinamento de respiração, ele é gravado, as aulas são online, então ele é o básico que todo mundo precisa saber sobre a respiração. Eu deixo para vocês um cronograma de respiração para vocês poderem treinar ali por 9 semanas, né? Então 2 meses ali mais ou menos. E eu também vou deixar aqui também o link se vocês quiserem entrar em contato para poder saber mais sobre o treinamento individual de respiração. Então a gente pode fazer ao vivo ali online, para eu entender seu caso, fazer uma anamnese, a gente ir ajustando ali, fazer um treinamento, a gente faz normalmente 4 encontros,
e aí eu vou ajustando sua respiração, passando um programa individual para você, olhando todos os seus pontos que você quer melhorar ali, focar naquele momento. E é basicamente isso. De novo, tem esse vídeo muito importante para vocês verem sobre a respiração lenta, né? Vai ajudar bastante vocês. E treinem, pratiquem e contem aqui nos comentários para mim, que eu tenho certeza que vocês vão trazer um feedback muito interessante, assim como todos os meus alunos trazem também. E aí, gente, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha sido realmente um vídeo útil para vocês aqui nesse mundo da internet, né? E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.